Olá, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Alexandre Menezes Farinelli, sou advogado previdenciário, professor de pós-graduação na mesma área, além de ser escritor de obras jurídicas. Tenho atuado no momento como presidente da Comissão Previdenciária OAB, São Miguel Paulista, e ali tenho montado diversos grupos de estudos previdenciários. Dentro desse grupo de estudos, nós compartilhamos algumas das nossas experiências do dia a dia. E a experiência que eu quero hoje compartilhar é algo que aconteceu comigo referente ao período intercalado. Ou seja, que período é esse, Alex? Espera aí, faz uma introdução. Para o direito previdenciário, existem, no caso, as contribuições específicas para o direito previdenciário, existe o tempo de contribuição efetivo, existe o tempo de contribuição que nós chamamos de fictício. É um tempo de contribuição que, na verdade, a contribuição ela não existe de verdade, mas são situações elencadas pela lei que nós consideramos válidas como tempo de contribuição fossem, tá? Em regra, não são válidas para poder cobrir período de carência. Entretanto, podemos encontrar alguns julgados também favoráveis a esta linha. Mas esse não é o ponto de hoje, não. O ponto de hoje é o seguinte. Determinada pessoa me procurou. Ela deu entrada no pedido de requerimento de aposentadoria por idade. Vasculhando o histórico dela, é muito importante para quem atua na área, vasculhar o histórico da pessoa que está ali na sua frente. Eu verifiquei que ela tinha um bom período de tempo de contribuição e já tinha idade superior a 60 anos de idade. Entretanto, eu verifiquei ali o seguinte, ela trabalhou, depois ela se afastou do trabalho para receber benefício de auxílio-doença, modalidade comum, não aquele acidentário. Depois a pessoa passou a receber benefício de aposentadoria por invalidez, aonde recebeu por alguns anos e caiu naquela famosa Operação Pente Fino. O que é a Operação Pente Fino? Foi um movimento criado pelo governo, onde ele iria, no caso, convocar uma série de segurados que estavam em gozo de benefício recebendo auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, mas que não realizavam perícia a longo prazo que não faziam mais perícia. Em razão disso, eu até entendo que a autarquia previdenciária estava descumprindo os interesses maiores, tá, com relação ao próprio Estado. Porque quando se fala em benefícios por incapacidade, em regra, todos eles são provisórios. Nós vamos encontrar lá a concessão de auxílio-doença. Concede benefício de auxílio-doença enquanto permanecer a incapacidade. Em regra, temporária por um curto prazo. Porque se for constatado uma aposentadoria por invalidez por um longo prazo, hoje, no caso mudando a nomenclatura, né? Benefício por incapacidade permanente, lá pela emenda constitucional número 103. Encontramos ali essa nova nomenclatura. E, em regra também, este benefício por incapacidade de longo prazo, ele não exige que a incapacidade seja ad eternum. Até porque a medicina ela não permite hoje dizer, olha, na X enfermidade ou X situação ela é eterna. Porque se nós classificarmos assim, nós podemos encontrar, olha, né? Então o Covid-19 ou coronavírus, esse nome aí, por enquanto ele se torna ad eterno. Mas por quê, Alex? Pode se tornar algo epidêmico ou endêmico. Por quê? Porque na verdade não existe cura. Então quando se trata da diferenciação dos benefícios por incapacidade, entre benefícios por incapacidade temporária e incapacidade permanente, o que nós temos ter no caso a noção clara é que o grande diferencial de um para o outro não é a nomenclatura em si. O diferencial de um para o outro é a intensidade da incapacidade. Uma incapacidade mais severa, também acompanhada de uma pessoa com idade mais elevada, aonde eu não visualize, pelo menos eu não visualizo a princípio, o sucesso dessa pessoa ser inserida num programa de reabilitação profissional, ali se insere como incapacidade permanente. Não que permanente seja ad eternum, mas permanente quer dizer que é um longo prazo e eu não visualizo o retorno daquela pessoa para o trabalho.
Entretanto, se ela não estiver amparada em algumas possibilidades que a Lei 8.213 coloca, em regra ela também poderá ser convocada para fazer perícias médicas. E se analisarmos a lei previdenciária em detalhes, nós verificamos que o próprio INSS possui dever de perícias revisionais. Como este não estava cumprindo com essa função para a qual ele mesmo tinha essa competência criada por lei, vou dizer direito, dever, tá? Ali o INSS passou por um longo prazo sem realizar perícias médicas. E foi o que aconteceu com essa pessoa. Essa pessoa ficou por pouco mais de 7, 8 anos, recebendo benefícios por incapacidade por longo prazo, ou aposentadoria por invalidez. E depois ela desejou, ela falou: doutor, olha, eu já tenho 60 anos de idade, gostaria de solicitar a aposentadoria por idade, lembrando que esta não ocorreu na vigência da emenda 103, porque hoje a carência para a mulher é 60 anos e mais 6 meses, e temos uma tabela progressiva para isso, mas foi no ano passado, então ela tinha essa possibilidade, falou: olha, quer aposentar por idade. Quais são os requisitos? 60 anos de idade, 15 anos de contribuição, ou algumas pessoas classificam como 180 contribuições, ou classifica simplesmente como carência. E aí passou-se a definir algumas decisões da jurisprudência, dizendo: olha, né, por que a gente não pega e a gente considera o recebimento de benefícios por incapacidade também para fins de cumprimento de carência para a concessão de aposentadoria por idade? E aí falou: bom, peraí, mas por que vamos fazer isso? Pela função social da norma. Então nós vamos considerar esse tempo de afastamento, esse tempo, período de incapacidade, onde houve recebimento de um benefício previdenciário, seja de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, como também tempo de contribuição. Mas Alex, o que diz a lei para isso? A lei diz que poderá ser considerado como tempo de contribuição fictício, desde que o período de recebimento de benefício por incapacidade seja intercalado entre períodos de atividades. E é justamente este o ponto que eu quero falar neste momento, né? Por quê? Período de atividade, em regra, eu tenho para os segurados obrigatórios, contribuinte individual e o segurado empregado. E se a pessoa for simplesmente uma segurada facultativa? Ela contribuiu para a Previdência Social na quantidade de segurada facultativa, depois recebeu o benefício por incapacidade por um certo período, depois ela volta a pagar um carnê previdenciário na mesma qualidade, que seria de segurado facultativo, até porque se ela, no caso, inventar que ela é contribuinte individual, e eventualmente a INSS ir lá e pedir provas dessa atividade individual dela, ela não vai ter. Então eu confesso para vocês que eu não oriento os meus clientes a mentir. Eu não sou esse tipo de profissional. Mas caiu para mim este caso com essa situação e fiz o pedido de aposentadoria por idade para esta mulher junto ao Juizado Especial Federal de São Paulo. Estou aqui com a decisão da juíza em primeira instância. Em primeira instância, a juíza foi e declarou para mim o seguinte, tá? Com isso, reputo não intercalado entre períodos de atividade o período em que a parte autora esteve recebendo benefício por incapacidade, razão pela qual o lapso não pode ser reconhecido como carência nestes autos. Logo, não faz jus à aposentadoria por idade requerida na inicial. Ou seja, a juíza, a magistrada do caso concreto que eu tive aqui, ela falou: olha, né? Na compulsão do processo, verifico que a sua cliente, ou que a parte autora, ela não voltou a contribuir para a Previdência Social na qualidade de contribuinte individual e muito menos de empregada. Ela optou por fazer pagamentos na condição de segurada facultativa. E o facultativo não encontra este benefício na lei, porque a Lei 8.213 diz que fala período entre atividades. Eu quero pegar um outro julgado também que essa mesma juíza colocou aqui no processo, aonde o julgado vem lá da TNU e ele diz o seguinte, tá? Abre aspas. Restou claro nos autos que o retorno ao trabalho por apenas 2 meses
visava unicamente utilizar o período de benefício como carência, não podendo o judiciário servir-se a manobras casuísticas ao arrepio da norma previdenciária. Ou seja, esta outra pessoa aqui também, ela teve período de benefício, recebimento de benefício por incapacidade, aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, retornou os seus recolhimentos após 7 anos de benefício por incapacidade e efetuou tão somente 2 contribuições mensais ou recolheu por apenas 2 meses. Nessa situação aqui, a TNU rejeitou o pedido dela e não lhe concedeu, considerar o período de carência. Eu declaro para vocês, que eu não me conformei com essa decisão. Eu levei o processo adiante. Eu disse que a lei não colocava distinção e, em face do princípio da isonomia, eu deveria considerar aquele período de contribuições, mesmo sendo elas posteriores, como segurada facultativa, também o suficiente para poder conceder para ela o benefício de aposentadoria por idade e que o recebimento de benefício por incapacidade fosse considerado como período de carência, assim como o período intercalado. E aqui eu vou ler um pedaço do voto do acórdão que eu tive nessa instância. Aqui no JEF de São Paulo, eles me colocaram o seguinte, deixa eu aumentar aqui a letra, colocaram aqui o seguinte: também é possível computar para fins de carência o período em que a parte autora teve gozo de benefício por incapacidade, entendimento pessoal reformulado, aplicação do entendimento da jurisprudência de que o período de gozo de benefício por incapacidade, desde que intercalado entre períodos de trabalho / contribuição, deve ser aproveitado como carência. Desta forma, conforme os cálculos que foram apresentados pela própria Contadoria do Juizado Especial Federal, a parte autora faz jus a se aposentar por idade. E a referência, colocaram aqui 2 no caso Predilef, 2010 715, 2007 6598, 2010 071 5200 76598. Quem quiser o número depois dos Predilef, pode pegar comigo que eu coloco aqui aqui abaixo do nosso vídeo, A questão de hoje foi para esclarecer se o benefício de período, se o recebimento de benefício por incapacidade intercalado, se ele deve ser considerado como tempo de contribuição ou não. Existem os juizados, existem tribunais, existem decisões que dizem que só vai ser considerado se for benefício por incapacidade, recolhimento de contribuição posterior na qualidade de segurado ou empregado ou contribuinte individual, e também encontramos decisões igual aquela lá da TNU que eu acabei de dizer, onde disse que 2 meses de contribuições mensais não seriam o suficiente. Portanto, planejamento previdenciário, analise o caso do seu cliente. Nesse caso aqui eu obtive sucesso porque a decisão já transitou em julgado, mas eu já conversei com outros colegas que me disseram que turmas recursais de outros estados não compartilham deste mesmo entendimento, Neste caso aqui eu tive sucesso. Desta forma, antes de você montar o seu processo, faça planejamento, contagem, cálculo, simulação e principalmente se houve período de benefício por incapacidade. E se após este período se houve recolhimento na qualidade de segurado facultativo ou seu recolhimento na qualidade de contribuinte individual ou empregado, ok? Grande abraço. Período intercalado ainda está sendo dirimido pela jurisprudência, se o segurado facultativo vai fazer jus ou não, se uma contribuição ou 2 já é o suficiente, se o segurado que perdeu, que teve cessado o benefício por incapacidade, deve recolher imediatamente, ou se ele pode recolher a qualquer momento, desde que o faça dentro do período de graça, desde que não tenha perdido a qualidade de segurado, ou se pode recolher a qualquer outro momento, mas esse é um debate para um outro vídeo, ok? Um abraço, tudo de bom, até mais!